Povoamento da Terra. Adão. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinais. Cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Boa noite, meus irmãos. Hoje, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, depois de nos dedicarmos à compreensão do processo de formação dos mundos e dos seres vivos, no geral, no mesmo capítulo 3, a parte primeira do Livro dos Espíritos, ao qual se destina a estudar a criação como um elemento das causas primárias, base científica da doutrina espírita, Allan Kardec voltou sua atenção para o surgimento, povoamento da Terra e para a diversidade de raças humanas no nosso orbe, o que foi objeto das perguntas 50 a 54 de O Livro dos Espíritos. A explicação da origem da raça humana na Terra é um tema controvertido, contado com versões de índole material, filosófica, evolucionista e mesmo puramente religiosa, fundadas em certos casos em interpretação literal de texto bíblico. Na realidade, na falta de elementos concretos e de registros históricos fidedignos que permitiam ao homem descrever a sua ancestralidade, pulverizaram-se várias versões sobre o tema. A despeito de tal polêmica, o que os espíritos da codificação deixam claro na pergunta 50 do Livro dos Espíritos é que a raça humana ela não começou por um único homem e que Adão não foi o primeiro e nem mesmo o único homem a povoar a Terra. O bem da verdade, com o ensino dos espíritos da codificação na pergunta 51, Adão teria vivido mais ou menos cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O que nos permite concluir que a referência a ele feita é simbólica e alegórica. O estilo de escrita é comum nos textos bíblicos, o que não o transforma no primeiro homem da Terra. A esse propósito, veja a nota explicativa dessa mesma pergunta, em que Allan Kardec pontua que o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Cataclismos, gente, são inundações, erupções vulcânicas, tragédias geológicas. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos com mais razão consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Sobre ainda o fato de que Adão não teria sido o primeiro homem a habitar a Terra, a não ser de forma simbólica, interessante refletir sobre o fato de que, como consta no livro de Gênesis, Caim e Abel foram filhos de Adão, e que, tendo Caim matado Abel, quando isso ocorre, Caim vai para a terra de Nod, que seria do lado oriental do Éden, tendo conhecido a sua mulher que deu à luz a Enoque. Isso se encontra em Gênesis, no capítulo 4, versículo 14 a 17. Logo a menos que a mulher de Caim fosse sua irmã, o que não nos parece ser o caso, a sua mulher não descende de Adão e Eva, o que reforça o entendimento de que Adão não teria sido o primeiro homem a habitar a terra, havendo pessoas espalhadas pelo mundo. Coerente com tal explicação, informa os espíritos superiores, na pergunta 53 de O Livro dos Espíritos, que o homem ele surgiu em vários pontos do globo, em épocas variadas de vida, em decorrência desses fatos, aliado a diversas condições climáticas, costumes, vidas, que surgiram diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra. Como se vê nas perguntas 52 e 53. Contudo, apesar das diferenças existentes entre os homens, constituímos uma mesma família, pois, como pontuam os espíritos da codificação na
na letra A da pergunta 53, porventura as múltiplas variedades do mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie, o mesmo raciocínio, por evidente, se aplica à raça humana. Ou seja, apesar da nossa diversidade de hábitos, de graus de desenvolvimento físico, moral, de cultura, entre outros, ensinam os espíritos superiores, na pergunta número 54, que todos os homens são irmãos em Deus, porque não são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Então, Deus, única força reconhecidamente livre e poderosa, que criou e assiste a todas as coisas geradas no seu seio, ninguém vive à parte do Criador. Se porventura alguma alma fosse desligada da fonte universal, ela pereceria, porque vivemos e alimentamos nela. As variações de raças que existem não impedem a nossa irmandade e nos favorecem numa tônica altamente grandiosa, por constatarmos a grande inteligência daquele que nos fez. Todos os homens são irmãos em Deus. Certamente que o somos. E são esses laços de originalidade que nos levam a amar o nosso semelhante, né? Depois que nosso amor já provou a gratidão do nosso Pai que está nos céus, além da afinidade profunda com os nossos semelhantes, a palavra irmão não se aplica somente no reino dos homens. Ela avança e domina todos os reinos da natureza, naquele aconchego eterno, porque entre os homens e eles se processa uma troca interminável de valores, que amplia cada vez mais as forças que sustentam a todos. E saindo da faixa em que vivem, os homens podem regalar-se por serem igualmente irmãos dos anjos, agentes divinos do Senhor, que trabalham e se alimentam a vida em todas as direções do infinito, né? A humanidade atual, ela está ansiosa para conhecer o desconhecido. Na verdade, terá sempre o desconhecido pela frente. Porém, devemos trabalhar para desvendar os segredos da divindade, sem deixar a porta de entrada mais próxima e verdadeira, para buscar entradas distantes e ilusórias. A ciência exterior é de grande valor e deve ser pesquisada, mas a porta de ouro, por onde deve entrar, na senda da busca, não está fora, mas dentro de cada um de nós. Não está longe, mas ao toque de nossas mãos. Deus colocou a gema da vida vibrando em cada criatura, com a perfeição de suas próprias mãos. Nunca fez algo imperfeito por ser Deus. Todas as divisões que existem na casa maior partem da mesma fonte. Nasceram de um só elemento primitivo, que no cinetismo cósmico faz transformar em espécies diferentes, para que o belo se expresse em todo vigor, em nuances indescritíveis na lavoura do Senhor. Eis aí a igualdade de tudo que vive se manifesta no universo. No esquema divino, ninguém está perto ou longe. Todos estamos na eternidade juntos, vivendo e desfrutando da vida do grande foco universal como filhos da luz. A lei do amor nos prova o quanto temos em comum com nossos semelhantes, como as necessidades que temos nas vidas dos outros, na terra, nos céus. Onde se vive melhor é onde existem mais espíritos reunidos e despertos para o bem da coletividade. A separação, ela nos traz a carência de muitos valores. E o egoísmo nos atrofia, o orgulho nos cega e o ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. Precisamos e temos necessidade de viver juntos. E desse encontro com nossos semelhantes se processa uma troca de experiência, que abre nossos caminhos no alcance da paz. Então, juntos caminharemos no caminho do bem. Somente a ignorância induz a criatura à separação. A vida exterior é de grande importância para todos nós, onde quer que estejamos na escala de ascensão. Todavia, se não passarmos pelos caminhos interiores, cheios de obstáculos e carregados de espinho, não vamos ter olhos para ver o belo na feição do todo. Devemos repetir quantas vezes nos convier, que todos somos irmãos em Cristo, filhos de Deus. Como dizia Jesus, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigada, meus irmãos. Boa noite e até o próximo estudo.